Olá, meu nome é Nathalie, este é o Field Drops e esse vídeo vai ser sobre metafísica em Descartes. Para facilitar o entendimento, eu sugiro que antes se veja o vídeo sobre método analítico em Descartes. Descartes busca um fundamento para o conhecimento, para um conhecimento seguro, para um conhecimento certo, para a revolução científica que começava a ter lugar naquele momento histórico de Descartes. Claro que ainda não se chamava Revolução Científica, mas era um conhecimento novo, o período de Kepler, o período de Galileu. Então Descartes é conhecido como o filósofo da Revolução Científica. O que ele buscou foi um fundamento filosófico para o conhecimento científico. Ou seja, ele buscou responder o que torna o conhecimento científico possível, tanto do ponto de vista do sujeito, do ponto de vista subjetivo, como do ponto de vista objetivo, ou seja, do ponto de vista do objeto de conhecimento, do mundo nesse caso. Então, do ponto de vista do sujeito, que é o cientista, como é possível produzir conhecimento? E do ponto de vista do objeto, o mundo, que condições o mundo tem que ter para que o conhecimento seja possível? Do ponto de vista subjetivo, quais são as condições que tornam a produção de conhecimento, no caso, conhecimento científico, possível? Esse sujeito em busca de conhecimento, o ser humano, deve primeiro e antes de tudo existir. É a res cogitans. O ponto de partida do conhecimento é, portanto, o sujeito que conhece. Como ter certeza de que o conhecimento produzido por esse sujeito que conhece é um conhecimento seguro? Então, Descartes, ao invés de se voltar para o mundo em primeiro lugar, ele se volta para o sujeito de conhecimento. Quem é esse sujeito de conhecimento que conhece? Que condições ele tem que permite a ele produzir conhecimento seguro? Então, essa mudança de foco, essa mudança de ênfase, Descartes acaba operando uma revolução na filosofia. Ele inicia a busca pelo conhecimento não olhando para o mundo, mas olhando para o sujeito e se perguntando sobre quem é esse agente de conhecimento. O ponto de partida passa a ser o sujeito e as condições subjetivas do conhecimento. Então, mais uma vez, primeiro ele afirma a existência desse sujeito como res cogitans. É a primeira ideia clara e distinta, que aparece no discurso do método e nas meditações metafísicas. Então, se algo resiste à dúvida, se algo resiste à dúvida cética, a uma inquirição rigorosa, à dúvida metódica, é a certeza de que existe um eu que pensa. Quer dizer, a dúvida não é algo com uma existência autônoma, ela somente pode existir como pensamento de um ser que pensa, como ato de um ser pensante, de uma res cogitans. Se duvido, existo, que é o penso, logo existo. Então, uma vez dada essa primeira ideia clara e distinta, a res cogitans, Descartes passa a buscar outras ideias claras e distintas, outras ideias que tenham essa mesma característica. Para tanto, ele passa a investigar o nosso conteúdo mental em busca de outras ideias que ele possa chamar de evidentes, que ele possa chamar de seguras, que atendam a essas características da clareza e da distinção. Ele encontra várias ideias que vêm de fora e ideias que parecem surgir do próprio eu. As ideias que vêm de fora não dependem da minha vontade, e dentre elas, há ideias que representam substâncias que contêm em si mais realidade objetiva ou menos realidade objetiva. O que isso quer dizer? Ideias com mais realidade objetiva, elas participam no maior número de graus de ser. Elas são aplicadas a mais tipos de seres, a diferentes categorias de seres, como as categorias de quantidade, unidade, pluralidade e totalidade, ou as categorias de qualidade, como negação, realidade e limitação. De outro lado, há ideias que são aplicadas exclusivamente a acidentes, a particularidades ou a singularidades, a indivíduos,
que não podem ser aplicadas a vários seres e, portanto, não tem não representa uma maior quantidade de graus de ser. Dentre as ideias que vêm de fora, a ideia que representa o maior grau de ser é a ideia de Deus. Deus é soberano, é eterno, é infinito, imutável, onisciente, onipresente e criador universal. Então, de onde veio essa ideia de Deus? Considerando que deve haver ao menos tanta realidade na causa eficiente e total, quanto no seu efeito, diz Descartes nas Meditações. Causando a causa e transfere-se a si mesma. E aí eu sugiro que vocês vejam o vídeo sobre Aristóteles, Metafísica e 5 provas da existência de Deus em Tomás de Aquino. Então, partindo dessa premissa, que é causando a causa transfere-se a si mesma, a pergunta que fica é: qual é a origem da ideia de Deus em mim? Como essa ideia, com todas essas características que eu falei, pode ter surgido num ser que não tem nenhuma dessas características? Como posso ter dado origem a essa ideia? Descartes considera que somente Deus pode ter dado origem a esta ideia, uma vez que é o único ser que tem essas características para passar para o seu efeito. Então, considerando a premissa que toda a causa só passa para o seu efeito uma característica que ela, a causa, já tenha, ou que causando a causa transfere-se a si mesma, somente Deus pode ter dado origem à ideia de Deus em mim. Deus é uma ideia que vem de fora, mas é uma ideia inata. O que isso quer dizer? É uma ideia que nasce conosco. Então, ela vem de fora e é inata. As demais ideias que vêm de fora são ideias sobre os objetos, sobre os seres particulares, que dependem dos sentidos, que não são muito confiáveis, né? Nas meditações, Descartes deixa muito claro que os sentidos não são muito confiáveis. Então, são ideias contingentes, ideias acidentais, ideias que se modificam, que se aprimoram, que se modificam ao longo do tempo. Ao lado das ideias que vêm de fora, há as ideias fictícias e as ideias da imaginação. Estas, sim, dependem da nossa vontade. Então, resumindo, há 3 tipos de ideias. As ideias inatas, que vêm de fora, mas nascem conosco, como a ideia de Deus. As ideias adventícias, que vêm de fora, mas vêm através dos sentidos e são ideias contingentes. E as ideias fictícias, que são fruto da razão, no caso aqui, da imaginação. Então, Descartes retorna à ideia de Deus na 5ª meditação com um argumento ontológico sobre a existência de Deus. Um argumento ontológico, ele pretende provar a existência de Deus partindo de suas características. Então, cito Descartes nas Meditações. Todas as vezes, no entanto, que me ocorrer pensar em um ser primeiro e soberano e tirar por mim, por assim dizer, sua ideia do tesouro de meu espírito, é necessário que eu lhe atribua todas as espécies de perfeição, embora eu não chegue a enumerá-las todas e a aplicar minha atenção a cada uma delas em particular. E esta necessidade é suficiente para me fazer concluir, depois que reconheci ser a existência uma perfeição, que este ser primeiro e soberano existe verdadeiramente. Então, para Descartes, a existência é uma perfeição e a essência de Deus não pode ser separada da sua existência. Então, mais uma vez, eu remeto vocês a verem o vídeo de Tomás de Aquino, que ele explica a relação entre ente, existência e essência. Kant vai refutar esse argumento de Descartes, dizendo que a existência é uma perfeição. Então, para Kant, a existência não é uma perfeição. No entanto, Descartes não tira a existência de Deus da ideia de Deus, mas da sua essência. E aí está uma diferença importante. A ideia em Descartes é apenas uma representação da essência, que no caso da essência de Deus, não pode ser pensada sem a existência. Então,
Em Deus, essência e existência coincidem. Então, convido a assistirem o vídeo sobre o conceito de ideia. O conceito de ideia vai explicar essa diferença, essas duas concepções de ideia. Ideia como essência, ideia como conteúdo mental, como pensamento. Então, para complementar este vídeo, seria interessante ver o vídeo sobre Tomás de Aquino, Metafísica em Tomás de Aquino, em que ele vai explicar ente e essência, e o vídeo sobre o conceito de ideia, que vai aparecer aqui o conceito de ideia como essência e ideia como pensamento. Se você gosta de filosofia, convido a se inscrever no canal e ativar as notificações.